Olá, alunos da Escola Rosa Maria, alunos do noturno do terceiro ano B, C e D. Professor Gilberto que está falando com você, professor de matemática. Pessoal, nós estamos então com as aulas presenciais, mas de forma parcial. Então é importante que todos acompanhem as aulas pelo centro de mídia, anotem os exercícios, resolvam. E também é importante que vocês acompanhem esses vídeos que a gente esteja disponibilizando com o conteúdo que a gente está aplicando em sala de aula. Está lá no material do Aprender Sempre do aluno. Então, esses conteúdos, essas habilidades, vocês precisam desenvolver da melhor maneira possível. Então, o nosso esforço deve ser em conjunto, professor e aluno. É um ano atípico, é diferente, então requer mais foco, mais atenção e dedicação de todos. Esse vídeo, que eu espero que não fique muito longo, eu vou falar sobre as propriedades da radiciação, que é uma revisão que nós estamos fazendo agora no início do ano. Já falamos de potenciação e vamos também tratar da radiciação. Bem, vamos ver aqui. A radiciação tem essa apresentação padrão aqui. Então eu tenho esse radical, é o nome dessa figura aqui que a gente risca assim, isso chama-se radical. O que está dentro, o número que estiver aqui, chama-se radicando, e esse número que aparece aqui em cima é o índice. A gente diz é o índice da raiz. Então, aqui está o radical, aqui o radicando, e esse n é o índice da raiz. Exemplos aqui. Quando não aparecer nada, é o 2 que está aqui. Então, é raiz quadrada. Não apareceu, é raiz quadrada. Então, eu tenho raiz quadrada de 9. Aqui está o radicando. Aqui está o índice. E a raiz, propriamente, é o resultado da operação. A raiz quadrada de 9 é 3. Porque temos que pensar qual o número que multiplicado duas vezes por ele mesmo dá 9. Só pode ser o 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Raiz cúbica de 27, tem que colocar o 3 aqui. É o 3. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27? É o 3. Tá aí. Vamos tentar ser objetivo aqui. Essa propriedade aqui é importante. Expoente fracionário. Aliás, tudo que nós estamos colocando aqui é básico, é importantíssimo. Anote tudo o que for possível. Expoente fracionário. Então, eu tenho aqui esse radical, aqui dentro tem esse radicando e ele tem um expoente. E lá está o índice da raiz. Então, eu quero tirar isso aqui desse radical. Então, isso aqui fica sendo a base e ele vai ter agora um expoente, mas não um número, uma fração. Claro que a fração também é um número, mas um número na forma de fração. Então, como que fica essa fração aqui? No exemplo genérico que eu coloquei aqui, fica m sobre n. Esse número que está aqui como expoente desse radicando, vai lá no numerador. E esse que é número, que é o índice da raiz, vem para o denominador. Então é fácil, você tem que inverter. Então, alguns professores colocam assim, a história da casa, da sombra e do sol. Então, esse aqui está fora da casa, esse aqui está dentro da casa. Então, quando sai para fora da raiz, quem estava tomando sol vai ficar na sombra. Quem estava na sombra vai ficar no sol. Então, fica invertido. Não é difícil de memorizar, não. Então, um exemplo aqui com números. Eu tenho raiz quadrada de 5 elevado a expoente 4. Quero tirar da raiz. Então, o 5 fica aqui sendo uma base, e agora ele vai ter um expoente fracionário. Então, esse 4, que é expoente do 5 aqui dentro, vem para cá no numerador, e esse 2 vem para cá no denominador. Como é uma divisão exata, a gente faz. 4 por 2 dá 2. E resolve a potência. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Multiplicação de raízes de mesmo índice. Eu só posso multiplicar as raízes que têm o mesmo índice, assim como dividir. Agora, o número que tiver aqui dentro não importa. Então, eu tenho a raiz enésima de A e estou multiplicando pela raiz enésima de B. Então, eu posso fazer, porque os índices são idênticos. Então, eu coloco tudo dentro de um radical só. Então, vai ficar A vezes B. A vezes B, e essa nova raiz aí fica com o mesmo índice, n. Com números. Raiz de 6 vezes raiz de 6. Raiz de 6 não é exata.
Então eu coloco dentro de um novo radical. Então fica 6 vezes 6. E aí dá 36. E a raiz quadrada, porque é quadrada aqui, é 2 que está aqui, quando não aparece, é 30. Raiz quadrada de 36 é 6. O número que multiplicado por ele mesmo dá 36 é o 6. Aqui, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 27. Então, as duas são cúbicas, então eu posso multiplicar. Então, fica dentro de um radical só. 3 vezes 27. Traz para cá. E aí dá 81. Aí, então, eu quero encontrar a raiz cúbica de 81. Ela não é exata. Dá isso aqui, ó. 3 raiz de 3. 3 raiz cúbica de 3. A gente lê assim, ó. 3 raiz cúbica de 3. Como que eu cheguei nisso aí? Ó? Eu tenho que decompor 81. Então, nós temos que ver uma coisa que vai aparecer para você aí. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho a raiz cúbica de 81. É o que está lá na outra folha. Então, eu vou decompor. É dividir por fatores primos. É um número ímpar. Eu posso dividir por 3. Tem que ser uma divisão exata. 81 por 3 dá 27. Dividido por 3 dá 9. Dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Chegou no 1, parou. Então, deu 3, só tem 3 aqui, e eu conto. 1, 2, 3, 4. 3 elevado a 4. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou pôr aqui, depois você vai ver o resultado que já está lá. Ó, esse 81, quando eu fiz a decomposição, deu isso aqui. Ó. 3 elevado a 4. E aqui tem um 3. Então, o que eu faço? Ó, eu copio novamente e uso aquela propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Eu vou colocar um 3 elevado a 3 vezes um 3 elevado a 1. 3 mais 1, 4. Ó, voltou aqui. Ó. Isso aqui é igual a isso. Mas eu posso simplificar. E vamos aprendendo já isso aqui. Ó. Quando eu simplifico, esse número aqui sai para fora da raiz. O outro não simplificou, então fica lá dentro da raiz. 3, e a raiz, para ele, continua sendo, né, cúbica. 3 raiz cúbica de 3. É o que está lá na resposta. 3 raiz cúbica de 3. Divisão de raízes. Então, tem que ter o mesmo índice. Ó. Então, eu tenho raiz enésima de A e quero dividir pela raiz enésima de B. Posso. Por quê? Tem o mesmo índice. E não importa o número. Então, posso deixar assim. Ó. Raiz de A dividido por B, raiz enésima, é a mesma coisa que isso aqui. Ó. Raiz de A sobre raiz de B, enésima. Mesmo índice. Que é a mesma coisa de colocar dentro de um único radical de índice N, A sobre B. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui. Eu tenho raiz de 36, quero dividir pela raiz de 4. São raízes quadradas. Então, vou fazer como está aqui. Ó. Colocar tudo num radical só. Então, 36 sobre 4. E resolvo. A raiz de 36 é 6, a raiz de 4 é 2. E fica 6 dividido por 2 dá 3. Aqui, raiz cúbica de 54 dividido pela raiz cúbica de 2. Aqui não tem como fazer. Aqui eram exatas, né? Poderia até fazer direto. Mas aqui não tem jeito. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar dentro de um mesmo radical. Vou fazer como eu fiz aqui. Raiz de 54 dividido... Raiz cúbica de 54 dividido por 2. Esse índice é para o 54, esse índice também é para o 2. Feita a divisão, vai ficar raiz cúbica de 27. E agora eu já sei que a raiz cúbica de 27 é 3. Número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27 é o 3. Fizemos agora há pouco. Estou usando alguns exemplos parecidos para facilitar o nosso raciocínio e a rapidez aqui. Em sala de aula a gente explora isso com mais profundidade. Raiz elevada a um expoente. Então, o que acontece é o seguinte, ó, eu tenho uma raiz enésima de um valor A e tenho um expoente aqui de fora. O que eu posso fazer? Esse expoente vem aqui para dentro, então some esses parênteses, e esse expoente, que é o M, vem aqui para dentro. Fica como expoente do A. Então, eu vou ficar com a raiz enésima de A elevado a M. Com números, eu tenho aqui raiz quadrada de 2 e por fora do parênteses tem o 4.
Então eu vou pegar esse 4 e trazer aqui para dentro. Ó, veio para cá. Então nem precisava colocar esse 2 aqui, né? Porque é quadrado. Mas tudo bem. Aí eu faço a potência. Dá 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Então eu tenho raiz quadrada de 16. E é 4. Aqui, raiz cúbica de 5 com esse 3 lá fora. Então eu jogo ele para dentro. Ó. Ele vem para cá. Ó. Então, raiz cúbica de 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 é 125. E a raiz cúbica de 125 é 5. Porque 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Bem, vamos continuar aqui. Simplificação de radicais. Eu tenho aqui raiz enésima de x elevado a a. Eu posso simplificar multiplicando ou dividindo por um mesmo número. Então eu multiplico n vezes p, mas eu tenho que fazer a mesma coisa aqui com esse expoente. Aqui o expoente a tem que multiplicar por p. Ó, o n multiplicou por p, o a multiplicou por p. Eu não posso alterar o valor. E assim eu não altero. E também posso dividir. É muito comum a gente dividir. Então, novamente, trouxe para cá, igualzinho. Raiz enésima de x elevado a a. Então, eu divido n por p, mas também tenho que dividir a por p. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho a raiz cúbica de 64. Então, eu faço a decomposição do 64. Como se eu não soubesse o resultado. É fácil de fazer, mas para a gente treinar isso aí, eu vou fazer a decomposição. Então, eu vou pegar o 64, ó, e vou decompor em fatores primos. Vou dividir por 2, porque é par. Dá 32, dá por 2, dá 16, dá por 2, dá 8, dá por 2, vai dar 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, chegou no 1. Acabou. Então, eu tenho 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2 elevado a 6. Foi o que aconteceu. É por isso que eu trouxe para cá, ó. 2 elevado a 6. Transformei isso em 2 elevado a 6. Para aplicar a propriedade, então eu vou dividir. Ó. Eu vou dividir por 3 aqui, mas também tenho que dividir por 3 aqui. Ó. 3 dividido por 3 dá 1, vai sumir essa raiz. E 6 dividido por 3 dá 2. Então fica 2 elevado a 2, que dá 4. Poderia ter feito direto se o objetivo fosse resolver a raiz cúbica de 64. Mas o objetivo é mostrar a propriedade. Aqui, raiz cúbica de 729. Então, aqui é cúbica. Então, eu vou fazer a decomposição também para mostrar porque eu cheguei naquele número ali. Então, vamos pegar 729 e fazer a decomposição, que é um tópico do seu material aí, que você tem que fazer, tá? Bom, 729 é um número ímpar, eu vou dividir por 3, que dá. 729 dividido por 3 dá 243. Por 3, a divisão dá 243. Agora eu vou continuar dividindo por 3. Porque dá 81. Agora dá para fazer tudo de cabeça. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então eu tenho 3, só tem 3 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a 6. É por isso que está aqui, ó. 3 elevado a 6. Então eu tenho raiz cúbica de 3 elevado a 6. Então eu vou dividir o índice por 3, mas tem que dividir o expoente aqui também por 3. Quando eu faço essa divisão, vai dar 1 aqui, e 6 dividido por 3 dá 2. Então fica 3 elevado a 2. E 3 elevado a 2 dá 9. Apliquei a simplificação de radicais. Soma e subtração de radicais. Eu posso fazer? Posso. Desde que o número dentro, ou seja, o radicando seja igual e o índice também seja igual. Senão não tem como somar nem subtrair. Então, como eu tenho aqui, ó, raiz de A, raiz quadrada de A, mais raiz quadrada de A. Então eu posso somar. O que eu somo? Os números que estão aqui dentro? Não. Eu somo o que está na frente. Ó. Quando não tem nada é 1. Então tem uma raiz de A aqui, mais uma raiz de A. Uma raiz quadrada de A, mais uma raiz quadrada de A. Somando dá 2. 2 raízes quadradas de A. Não mexa aqui. Tem que ser igual.
Tá? Eu só posso somar porque os índices são iguais e o que tem aqui ocupando o lugar do radicando é um número igual. E não importa quantos tem aqui, você pode somar ou subtrair. Ó, eu tenho 3 raiz cúbica de 2, mais 3 raiz cúbica de 2, menos 1, não aparece nada, é 1, ninguém põe aqui, mas tem que saber que é 1 raiz cúbica de 2. Então eu fiz essa conta. Então eu tenho 3, ó, porque são iguais, os radicandos aqui ó, são iguais. 2, 2, 2. E os índices também. A resposta também vai ser 3 mais 3, 6. Menos 1 que está aqui, 5. Então fica 5 raiz cúbica de 2. Aqui eu tenho raiz quinta de 7, menos raiz quinta de 7, mais raiz quinta de 7. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu tenho todos os radicandos aqui são iguais, o índice também é igual, então evidentemente que eu posso fazer a operação. E está muito fácil, porque eu tenho 1 raiz quinta de 7 negativo e 1 raiz quinta de 7 positivo. Essa com essa se cancela, porque mais ou menos no mesmo número. Então só sobrou essa aqui. É igual a raiz quinta de 7. Bem, agora vamos a uma parte que pode ser um pouco complicada para muita gente, né? Mas é importante saber e praticar. Ver outros vídeos também ajuda muito. E resolver exercício. Racionalização de denominadores. Esse é o primeiro caso. É o seguinte, você está resolvendo o exercício e a resposta fica assim. 3 sobre uma raiz. Então aqui já fiz o exemplo com o número. Nesse exemplo, 3 sobre a raiz de 3. Esse resultado está correto, você calculou tudo correto, deu isso aqui. Mas o resultado não se apresenta assim. A gente tenta tirar essa raiz do denominador. Para isso, nós precisamos fazer uma manipulação matemática que não altere esse valor. Isso só acontece se eu multiplicar por 1. Então, o que acontece? Eu pego essa raiz quadrada, que é a raiz quadrada de 3, coloco numa nova fração como numerador e também coloco embaixo no denominador. Aqui eu tenho raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Isso é 1. Uma coisa dividida pela mesma coisa dá 1. Então, multiplicar por 1 não alterou nada aqui. Mas vai possibilitar que eu chegue numa resposta sem a raiz no denominador. Por isso chama-se racionalização de denominadores. Então, aí temos que fazer a multiplicação. Tá? Ó, eu vou indicar aqui. Ó, tem que fazer a multiplicação, a distributiva. Então, vou colocar esse parênteses aqui. Aí fica 3 vezes raiz de 3, está aqui, 3 raiz de 3. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3. Vimos agora há pouco a propriedade, índices iguais. Então, vou colocar aqui, 3 vezes 3, dentro do mesmo radical. Lá em cima não dá para mexer nada, continua repetindo. Aqui dá 9, multiplicou. Lá em cima continua a mesma coisa, e a raiz de 9 é 3. E aí, o que eu posso fazer? Ó, isso aqui é uma multiplicação, então, evidentemente, que eu posso dividir 3 com 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 multiplicado por raiz de 3, continua a raiz quadrada de 3. Acabou ali. Outro exemplo. Aqui ó, é um caso especial porque eu não tenho raiz quadrada, eu tenho uma raiz cúbica. Então, eu tenho 5 sobre uma raiz cúbica de 3. Quero tirar essa raiz do denominador. Então, eu copio aqui ó, a raiz cúbica de 3 sobre raiz cúbica de 3. Vimos agora há pouco que quando eu tenho índice igual ao expoente, eu posso cancelar. E aí desaparece a raiz. Então, eu vou fazer chegar um 3 aqui, ó. Porque eu estou multiplicando, isso aqui é uma multiplicação. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui o parênteses para mostrar que eu estou multiplicando. Então, eu estou multiplicando potência de mesma base, é a mesma regra. Então, eu vou colocar um 2 aqui e tem que colocar um 2 lá em cima também. Tem que ficar tudo igual. O que eu recebi estava assim. E a gente aprendeu que quando não tem nada, tem o número 1. Então, agora eu posso somar 1 mais 2, 3. Mas não posso esquecer de colocar aqui, ó. Esse 2 tem que vir aqui.
copiar o que eu coloquei lá. Agora aqui eu fiz essa soma para me poder cancelar. Agora eu tenho um 3 aqui e tenho um 3 aqui como expoente, então eu posso cancelar. Vai sobrar só o 3 aqui. Lá em cima não vai mudar nada, vai ficar 5. Ó. Já tinha feito a multiplicação, 5 vezes, raiz de 3. E aqui dá 9, posso deixar assim. E aqui ficou só o 3, porque cancelou. Acabou. Não precisa ler essa passagem aqui, porque não dá para fazer cálculo nenhum. Ó, 5 vezes multipliquei. E aqui também multipliquei. 3 vezes 3. Conservei a base e somei os expoentes. Regrinha da potenciação. 1 mais 2, 3. Para mim poder cortar. Então, para por aqui. Acabou. Porque aqui não tem como resolver. Não é exato. Fica assim. Não dá para simplificar embaixo também. E agora vamos ao caso chamado de 3. Racionalização de denominadores. É quando eu tenho não só uma raiz, mas duas no denominador. Não é difícil de fazer os cálculos, mas tem que ter muita atenção. Se você na sala de aula acompanhar a nossa aula, fique bem atento que você vai entender. Então eu tenho 3 sobre raiz de 6 menos raiz de 3. Tudo raiz quadrada aqui. Então o que acontece? A gente vai fazer a multiplicação por uma coisa chamada conjugado. Então eu vou pegar essa raiz de 6 e essa raiz de 3 e montar uma fração aqui. Ó. Ela vai no numerador e também vai no denominador. Só que eu tenho que trocar esse sinal aqui. Ó. Aqui está menos, fica mais. Então, raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 3. Divide por raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 3. Isso aqui é 1. Então, consequentemente, não muda nada. E aí, novamente, você tem que fazer a distributiva, a multiplicação. Esse 3 vai multiplicar todo mundo aqui e aqui também. Vai multiplicar todo mundo. Vamos lá. Ó, 3 vezes raiz de 6. Acaba gerando uma multiplicação aqui. Ó. Dá 3 raiz de 6. É só deixar o 3 junto aqui. Agora tem o 3, tem que multiplicar com o outro. 3 vezes raiz de 3. Está aqui, ó. 3 raiz de 3. Bem, aqui embaixo, olha. Aqui embaixo nós temos o produto da soma pela diferença. É um produto notável. Veja que aqui eu tenho as mesmas coisas. E tem uma multiplicação. Ó. Eu tenho raiz de 6, raiz de 6. Raiz de 3, raiz de 3. O que muda aqui é só que aqui é negativo e aqui é positivo. Quando isso acontece, sendo raiz ou sendo qualquer número, quando são exatamente iguais, ó, e o que modifica a diferença é só o sinal, nós usamos essa propriedade aqui. Ó. A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. É o produto da soma pela diferença. Isso é estudado no 9º ano. Evidentemente que nós temos algumas carências, mas a gente tem que lembrar disso aí. Então, quem é o A aqui? Ó? O A é isso aqui, ó. É a raiz de 6. E quem é o B? O B é a raiz de 3. Eu tenho o A mais B, está aqui, ó. A mais B, e tenho o A menos B, ó. O A menos B. Então, basta que eu coloque o A ao quadrado menos o B ao quadrado. Se eu multiplicar isso aqui, vai dar isso aqui. Então, o produto notável me ajuda a ganhar uma etapa. Então, só que vai ao quadrado. Ó. Então, o que eu pego? O A, estou chamando de A isso aqui, raiz de 6 vai ao quadrado. E aí fica menos o B, raiz de 3 ao quadrado. O que acontece aqui? Ó? Aqui tem um 2, ó. É outra propriedade, nós podemos cancelar. Ó. Aqui tem o 2, nós podemos cancelar. Então desaparece a raiz e fica só o 6 menos 3. E lá em cima não tem como mexer. Ó. 3 raiz de 6 mais 3 raiz de 3. Eu só posso pôr em evidência no final, se for o caso. Então estou trazendo para cá. Copiei tudo como estava e fiz a continha aqui. 6 menos 3, 3. Já é a resposta. Já não tem mais raiz no denominador. Tem só o 3. Mas eu posso fazer uma melhoria na resposta, que é mais comum na matemática, quando a gente vai avançando. Colocar em evidência. Olha, aqui eu tenho 3 raiz de 6 mais 3 raiz de 3.
Esse 3 aqui se repete, ó. Ele pertence aos dois termos. Então eu posso colocar em evidência. Está aqui, ó. Coloca ele, abre um parênteses e começa a divisão. Cada pedaço aqui, ó. Quando eu faço essa divisão, só sobra o raiz de 6. Mais 3 raiz de 3 dividido por 3. Quando eu faço essa divisão, só sobra o raiz de 3. E trouxe para cá. 3. Aí eu posso simplificar esse 3 com esse 3, que dá 1. Dividir isso por isso dá 1. Então ele está multiplicando aqui. Então, não vai alterar em nada. Aí eu fico só com o que está aqui. Ó. Raiz de 6 mais raiz de 3. Tá bom, pessoal? Eu tenho certeza que para alguns alunos foi até uma releitura do assunto e para muitos alunos é quase que uma novidade. Mas é preciso a gente falar. Como às vezes nem todos acompanham as aulas presenciais, anote isso aí no seu caderno, veja outros exemplos e tente entender e, na dúvida, poste comentário. Chegando na sala de aula, também faça perguntas, tá bom? O nosso objetivo é ajudar você. Eu vou encerrando por aqui para que o vídeo não fique muito extenso. Um abraço para todos, até o nosso próximo encontro na sala de aula. Tchau!